Para a nossa peça de hoje, eu vou utilizar um fio 100% algodão. Pode ser da espessura que você preferir, desde que seja 100% algodão. Vou usar uma agulha de 2,5 milímetros. Vamos iniciar fazendo nó corrediço e, na sequência, 41 correntes. Após fazer todas as correntes, pulo a primeira e, a partir da segunda corrente, introduzo a agulha e busco o fio. Faço isso por 5 correntes até obter 6 alças na agulha. Tendo as 6 alças na agulha, nós vamos laçar novamente e passar por dentro de todas essas alças de uma vez. Após fazer isso, vamos finalizar o ponto fazendo uma corrente. Este é o primeiro ponto. Agora, introduzo a agulha bem aqui nesse espaço da correntinha, busco o fio. Aqui, vou introduzir a agulha dentro dessa última alça do primeiro ponto, nesta aqui. Então, introduzo a minha agulha aqui e busco o fio. Agora, dentro da última corrente trabalhada, introduzo a agulha, busco o fio e na próxima corrente, introduzo a agulha, busco o fio. Mais uma vez, na corrente seguinte, introduzo a agulha, busco o fio. Fico com um total de 6 alças na agulha. Agora, laço e tiro todas as alças de uma vez. Depois de fazer isso, finalizo o segundo ponto fazendo uma corrente. Agora, vamos repetir todo o processo que fizemos no segundo ponto. Introduzo nessa alça da corrente, busco o fio. Na última alça do ponto anterior, aqui, introduzo a agulha e busco o fio. Dentro da última corrente trabalhada, introduzo a agulha, busco o fio. E nas duas próximas correntes, introduzo a agulha, busco o fio. Introduzo a agulha, busco o fio. Ficamos, então, com um total de 6 alças na agulha. Após termos as 6 alças, laço o fio e tiro todas de uma vez. Finalizo o ponto fazendo uma corrente. Vamos repetir isso até um pouco antes do fim. Pronto, pessoal, fiz aqui todos os pontos. E no final, sobrou uma corrente onde vamos trabalhar um ponto alto. Finalizamos a primeira carreira. Para a próxima carreira, vou iniciar com 2 correntes para dar a altura do ponto médio. Viro a peça, laço, pulo este primeiro ponto, venho aqui dentro do espaço das correntes. Vamos trabalhar apenas dentro do espaço das correntinhas da carreira anterior. Então, introduzo a agulha aqui, busco o fio, laço, tiro as 3 alças de uma vez, formando um ponto médio. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto médio. Laço, então, venho aqui no próximo espaço do fechamento do ponto da carreira anterior, trabalho 2 pontos médios, laço, é como se eu pulasse um ponto e no espaço seguinte fizesse 2 pontos médios. Então, nós vamos continuar com essa sequência até o final da carreira.
Pronto, terminamos aqui. Sobrou, então, o início do ponto da carreira anterior. Eu vou inserir aqui na correntinha e vou fazer um ponto médio, finalizando a segunda volta. Para continuar, vamos trabalhar 3 correntes. Viro a peça, pulo a primeira corrente, na segunda, introduzo a agulha, busco o fio. Na próxima, introduzo a agulha, busco o fio. Agora, dentro do primeiro ponto médio, introduzo, busco o fio. No próximo ponto, introduzo, busco o fio. E no ponto seguinte, introduzo a agulha e busco o fio. Ficando, então, com 6 alças na agulha. Laço, tiro todas as alças. Faço uma corrente para finalizar o primeiro ponto. A partir daqui, nós vamos repetir as instruções que fizemos na primeira carreira, da mesma forma, tá? Introduzo aqui no último ponto trabalhado, depois 2 pontos à frente, para ficarmos com 6 alças na agulha. Laço, então, e tiro todas as alças de uma vez. Faço uma corrente finalizando o ponto. Faço isso até o final. Chegando aqui no final, vou laçar a agulha e vou trabalhar um ponto alto na correntinha da carreira anterior. Então, depois daqui, nós vamos repetir a carreira de pontos médios e vamos crescer a nossa peça. Então, intercalei as carreiras, ficou dessa forma. E aqui, eu finalizei com a carreira do ponto sem o ponto médio. Fiz um quadrado perfeito aqui com as carreiras. E agora, nós vamos fazer o contorno da peça com pontos baixos. E aqui, para fazer isso, nós vamos obter a mesma quantidade de pontos em cada um dos lados. Para isso, nós vamos ter que distribuir os pontos baixos. Então, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui dentro desse último ponto da carreira anterior. Marco este primeiro ponto. Agora, vou trabalhando pontos baixos, distribuindo esses pontos até chegar lá na outra ponta. Vamos ficar com total aqui de 40 pontos baixos, tá? Então, você vai contando os seus pontos até chegar lá na outra ponta, onde, no mesmo ponto, vamos dar início a mais um lado da peça, também com 40 pontos baixos. Então, eu vou inserindo aqui na divisão das carreiras, também dentro dos pontos, e vou contando os meus pontos. Pronto, cheguei aqui na parte da ponta, onde vamos iniciar mais um lado. E aqui eu vou iniciar mais um lado, fazendo o primeiro ponto baixo aqui no último ponto trabalhado. E este ponto eu também marco. Depois de fazer isso, nós vamos continuar fazendo pontos baixos até chegarmos lá na outra ponta. E, se preciso, faça 2 pontos baixos no mesmo ponto para obter 40 pontos baixos em cada um dos lados. Cheguei, então, aqui no finalzinho. E aqui, bem no último ponto, nós vamos dar início a mais um lado. Aqui na outra ponta, da mesma forma. E aqui na parte de cima, distribua os pontos. E você pode fazer 2 pontos baixos também no mesmo ponto, para obter em cada um dos lados 40 pontos. Pronto, após finalizar esse acabamento com pontos baixos, a minha peça ficou medindo 17 por
por 16 e pouquinho, tá? 16,5. Então, para continuar, você vai fazer uma outra peça exatamente igual, vai fazer o acabamento do fio e vamos unir as duas peças juntas, tá? Você pode também fazer só uma peça, caso você prefira. Então, aqui eu já tinha finalizado a minha primeira peça. E nós vamos procurar exatamente o mesmo lado, colocar o mesmo lado aqui para cima, colocando, ó, verso com verso. Você pode colocar os marcadores aqui nos pontos exatos, tá? Para você não perder a contagem, caso você prefira. E aqui nós vamos fechar a nossa peça, unir as duas peças com pontos baixos também. Inicio, então, aqui na última peça trabalhada, fazendo uma corrente, insiro a agulha no primeiro ponto e faço isso com ambas as partes. Então, insiro um ponto aqui na mesma posição e trabalho um ponto baixo. Pronto, após fazer esse primeiro ponto baixo, nós vamos marcar e vamos prosseguir fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto da base. Então, de forma bem simples, você pode utilizar os marcadores nas pontas, como eu havia falado, e vai trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto da base, por toda a peça. Cheguei aqui no final, cortei o meu fio, porque vou fazer uma troca de cor. Faço esse acabamento, que já mostrei diversas vezes aqui no canal, pulando um dos pontos e simulando o fechamento aqui. Você também pode finalizar com ponto baixíssimo, caso você prefira, tá? Então, aqui para fazer o acabamento é bem simples. Eu iniciei com duas correntes, depois um ponto baixíssimo, uma corrente por cada um dos pontos, ó. Faço um ponto baixíssimo, depois uma corrente, um ponto baixíssimo, depois uma corrente. E no início você faz duas correntinhas e segue desta forma, sem pular nenhum dos pontos. Aqui no final, nós vamos fazer uma alça para segurar. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma correntinha, volto no mesmo ponto trabalhado, faço um ponto baixíssimo e vamos seguir fazendo agora, ó, uma, duas, laço o fio, introduzo a agulha na primeira corrente e trabalho um ponto médio.
Após fazer isso, faço 2 correntes e um ponto médio na primeira correntinha. Faço novamente 2 correntes, um ponto médio na primeira corrente e vamos fazer isso até termos uma boa alça. E aqui você pode repetir quantas vezes você quiser, tá? Agora eu vou inserir a agulha no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, deixo uma sobra de fio a mais para fazermos o acabamento. Puxo bem. E esta sobra eu vou enrolar aqui pela alça para fazer um acabamento melhor aqui do início da alça, tá? Então, eu passo aqui, ó, dou algumas voltas, depois vamos fazer o acabamento final com a agulha de tapeçaria. Aqui no final, eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou passar aqui por dentro dessas voltas. De cima para baixo, puxo bem, regulo e faço o acabamento final das sobras de fio. Você também pode dar nozinhos e finalizar essas pontinhas. Então, meninas, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo porta-panelas, tá? Com forro duplo, feito 100% em algodão. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like.